daughter, her name is Santa. For Dasharatha Maharaj, he gave what is called? For adoption one king, what is his name? Sometimes speaking about Ramayana Katha. Huh? Sometimes you go to the Facebook. Why? You have seen or not? Once I remember you told this because when Chandra, Dasharatha Maharaj went to do the yagya for the sweet rice of having the children, then he had to go to the rishi. Dasharatha Maharaj, that is his name. What? His name Singa Rishi. Oh, he gave to the Lompa. He gave to Lompa. And Dasharatha Maharaj gave donation his daughter Santa to Lompa. Because Lompa has no any daughter. So Lompa he adopted that daughter of Dasharatha. Like Yogamaya maybe, but it's not mentioned anyhow. And so this is mentioned. Then and Singa Rishi he married with him. Then also Singa Rishi he came in Ayodhya and he also performed the fire sacrifice. So Lompad he also took Santa as like his daughter. Then later Singa Rishi he married Santa. Then he came in Ayodhya to fire sacrifice of Dasharatha Maharaj. Then there is the Putreshti Jagta, fire sacrifice for Shan. This Katha also. Lompa was king or rishi? Lompad, that is one king. A gente está perguntando sobre se Dasharatha Maharaj tinha filhos. Sim, ele tinha uma filha. O pai de Ramachandra, o senhor Rama, se ele tinha uma filha, é verdade? Sim, é verdade. Ele tinha uma filha, ele teve essa filha antes de ter o senhor Rama e os outros 3 irmãos. E só que ele deu essa filha em adoção, ele deu para Lompad, que é um rei, era um rei, que não tinha nenhum filho, nenhuma filha, então Dasharatha Maharaj deu para ele, ele adotou a filha dele, deu a filha em adoção, e aí depois o que acontece? Aí esse rishi chamado Singh, ele casou com a filha de Dasharatha Maharaj, chamada Santa, o nome da menina era Santa, né, que foi criada por Lompad, que era um outro rei. Aí esse Singh casou com a filha dele e foi esse mesmo rishi, que era como se fosse o genro de Dasharatha Maharaj, ele que fez o Putreshti Yagya, que é o sacrifício que Dasharatha Maharaj teve que fazer para poder que as esposas dele ficassem grávidas, que foi o sacrifício que fez com que ele tivesse Ram, Bharata, etc. como filho. Mas a menina Madhaveti. Govinda Damodar Madhaveti. Madhava iti Madhaveti. Madhava means Krishna. Iti means and all his others name. Govinda Damodar Madhava. Govinda Damodar and Madhav and others names. This Sanskrit Madhava iti Madhaveti. You cannot learn Sanskrit and join Sandhi and confuse. Govinda Damodar Madhava iti Madhaveti. Understand? So iti means other names.
Então, o que significa Govinda Damodara Madhaveti? Porque a gente sabe que Madhava é o nome de Krishna, mas Iti, esse no final, né? Madhaveti. It means others. Others name of Lord. Iti significa outros nomes também do Senhor Supremo, do Senhor que também estão ali, né? Iti significa assim, outros nomes. Good. Se você não souber sânscrito, já é Sandi, você não vai entender. Difícil de entender. Okay? Já é tudo dele. Then we're going slowly. Como? Então, como você vai devagarzinho. Vou. Sempre seguindo você. Fala, how is falling over? Huh? She always following you. Step by Following. step. What do you mean fanatic? What do you mean fanatic? Duplicity, hypocrite. Fanatic that means duplicity and hypocrisy. When fanatic means this is not true. That is called fanatic. Understand? That you told about imposing. Imposing is something that's not true also because No, imposing not true. This you cannot say this word. Say you are practicing bhakti. You are practicing bhakti. Bhakti 3 stages. One is called Arup Siddha, then Sangha Siddha, then Sarupa Siddha. Arup Siddha, that is called the imposing. Because conditions so they have no realization about God, about deities, Vigraha. Vigraha is what is Vigraha? Vigraha means deities. Deities is called, what is it? Sachidananda. Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, Anadi Adi Govinda Sarvakara. Vigraha is considered. But our Shastra says, no need to. This is very simple. So, according to Shastra saying, in the nearby devotees should impose this Guru, what is called? The Vigraha is Sachidananda. So, this is not fanatic. Because Shastra saying you have to do this. Fanatic means is what? Which is not true. Which is not true, that is called fanatic. But Shastra saying Vigraha is, that is what? Transcendent. But you have unified devotee, have no realization, just imposing. That is called imposing. That is not fanatic. That is not fanatic. Understand? Fala português. Qual a diferença entre ser fanático e ser unidirecionado? O que você quer dizer por ser fanático? Qual a definição de fanático? Fanático é... A pessoa, na verdade, ela é hipócrita, ela tem falsidade. Então, aquilo que não é verdade, ela impõe como sendo verdade. Não. Isso é ele falou que isso é fanático. Duplicidade e hipocrisia. Sim, ok. E aí ele falou também que agora você impor, né? Por exemplo, quando você impõe a Arupa Siddha Bhakti, o primeiro estágio de Bhakti, a Arupa Siddha Bhakti, que você impõe as verdades, né? Por exemplo, a deidade. O que é a deidade? O que um devoto neófito entende de uma deidade? Ele, né, ouviu, né? Que Gurudeva disse, a deidade é Satirananda, é transcendental, eterna de bem-aventurança e conhecimento. Então ele não tem essa realização, mas ele impõe isso. Isso não é fanatismo. You say fanatic is what it is true and you say it's not
It's not which true. is not true, you are thinking that true. That is called vanity. But this is Vigraha is transcendental. But you have no realization, body imposing. This is true. What is not true and you think it's true, you mean like you have no bhakti, but you pretend you have bhakti, then what? You don't understand. Fanatic, first vanity, what is the meaning of fanatic? Which is not true. And you imposing that thing, that is called the fanatic. Which is true, but you have no realization according to the under guidance of Guru, you imposing. That is called perfect. Então, fanatismo. O que é o fanatismo? Primeiro a gente tem que entender isso. Aquilo que não é verdade, mas você coloca como se fosse verdade, isso vai ser fanático. Agora, aquilo que é verdade, por exemplo, a deidade é transcendental, a gente que ainda não compreende isso. Então você impõe essa verdade, isso que é uma verdade mesmo, então isso é You understand or not? bhakti, você impor, né? Arupa Siddha Bhakti. Isso é impor, é. Huh? Não é algo que. Being fanatic, I don't understand. Não é algo que é fanático. First understand what is the meaning of fanatic. What do you understand? Which is not true, and we are saying is true. True. That is called fanatic. That is called hypocrisy and duplicity. Understand? First understand about your own question. If you understand your own question, then understand the answer. You are saying how to one point with Guru. This is fanatic or true? So this is the answer is that first to understand your question fanatic. Fanatic means what is not true. Just you thinking that is true. Okay? That is called fanatic. That is called duplicity, hypocrisy. What is the true bhakti? That is called the first three stages of bhakti. One is called Arup Siddha, Sangha Siddha, then Sarupa Siddha. So now coming the first, that is called Arupa Siddha. Arup Siddha Bhakti, the neophyte devotee has no realization. So according to instruction of Guru and Shastra saying, okay, you have no realization, but first you imposing. Give an example, Vigraha. Vigraha is Chinmay. This is true. But you have no realization. So what to do first? Impose. For the impose, Guru says, Shastra says, I have to impose this Thakurji, Vigraha is transcendental. Ishvara Brahma Svichidananda. This is not fanatic, this is true. Understand? In the same way, come in this way, one pointed with the Guru. Because if you develop your bhakti, have to one pointed with the Guru. If you not one pointed with the Guru and Krishna, you will never develop your sadhana bhajan. But in the beginning, you have no realization. Yeah, how I will become one pointed with the Guru? So Shastra saying, no, you have to do, follow the instruction. Then you imposing these things, then one your realization will come. And when realization will come, that is perfect, that is called Sarup Siddha. That is called Sarup Siddha Bhakti. What is that? Give an example, Rupa Goswami Pad explain this way. Virachai ma dandam. Virachai mai dandam. That is why maybe I will give an example. Maybe I will give up my body, but always I one pointed with Guru and Krishna. As like the skylark. Skylark drinking the water of rain cloud. The skylark, that bird, they never drink the water from the pond, river and anywhere. Maybe they will be die when the rain cloud coming and lightning, but they never will. That is called one point. But in the beginning you cannot do this way. This is true. But imposing, how to follow the instructions, sadhu, Guru, Shastra and doing bhajan and sadhan. Then when realization will come, that time one point. Well, what did I say? Understand? Então primeiro a gente tem que entender a nossa própria pergunta, senão a gente não vai conseguir entender a resposta. Então o que é ser fanático, esse fanatismo? Aquilo que não é verdade, mas você impõe, ou você coloca como sendo verdade, hipocrisia, isso, falsidade. Então,
Isso é o fanatismo. E aí o que é... Mas agora você impor, né, a coisa como Aropa Siddha Bhakti. Na verdade, o Bhakti tem 3 estágios. Aropa Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti e Swarupa Siddha Bhakti. Então, por exemplo, a deidade é Chinmoy, a deidade é transcendental. A gente não tem realização disso agora. Mas Gurudeva disse, o Shastra, a escritura diz isso. Então a gente impõe isso. Esse é um estágio que se chama Aropa Siddha Bhakti. A gente impõe isso pra gente. Quando a gente tiver a realização disso, a gente vai estar no estágio de Swarupa Siddha Bhakti. Então, por exemplo, mesma coisa também, a gente sabe que tem que ser unidirecionado ao Guru e a Krishna. Se a gente não for unidirecionado, a gente nunca vai alcançar Bhakti. Né? O Shastra diz isso. Então a gente tem que buscar ser unidirecionado ao Guru. Mas agora a gente não tem realização disso, de conseguir fazer isso. Então a gente impõe isso, né? A gente vai seguindo as instruções do Guru, etc e tal. Mas quando a gente realmente tiver essa realização de ser unidirecionado ao Guru, aí a gente vai estar no estágio de Swarupa Siddha. Então o Swarupa Goswami, ele dá um exemplo, né, nesse verso Viratimaya Dandam, que ele fala que é como se fosse um pássaro, Chataka, que é um tipo de pássaro, que ele só bebe a água que vem da chuva. Ele não bebe água de lago, do rio. Então ele fica só esperando essa água que cai da chuva e para beber água. Mas ele pode, às vezes, ele pode até ter o perigo de ser acertado por um raio. Mas mesmo assim, ele não tá nem aí, ele só quer a água da chuva. Então ele é unidirecionado dessa Guru forma. Krishna, nem que eu abandone minha vida, eu vou ser unidirecionado a Guru Sim, então isso é como se fosse, da mesma forma, a gente deve ser unidirecionado a Guru Krishna dessa forma. Finish. You understand or not? Understand this first. If you understand your question, we understand your answer. She was asking like if being fanatic means like to imitate or something. Imitate. She was. Fanatic means not imitate. Fanatic means which is not true, just you doing too much. Can you give example? As like Muslim, they are thinking, okay, we only believe Allah. Those who not believe Allah, kill today. Master not saying this way. Who not saying? Shastra. Ah, Shastra. Everybody they have own choice. They can also choose believe Allah, God, and Bhagavan. They can choose. But you cannot say those who not following the what is it, Allah and kill today. Shastra not saying this way. Any Quran not saying this one. So you kill to the others. Bible not saying this way. Bible saying don't thou shall not kill. So how possible kill to others? Eh? This is that. Fanatics means just to do taking the one things and expressing another. That is called too much and expression. That is called fanatic. That is not true. Do you understand first? Very good. What is it? Follow. Translate? What is it? Ele falou assim aqui, o fanatismo, o que é? Que quando você está fazendo algo desnecessário, em excesso, né? E deu o exemplo dos muçulmanos, né? Que pegam e quem não acredita em Allah, então eles pegam e matam a todos, né? Mas isso não está dizendo no Shastra, né? Muito pelo contrário, você vai pegar na Bíblia, a Bíblia vai falar assim que você não deve matar, não matarás, né? Então como que eles estão agindo dessa forma? Então é isso que é o fanatismo. We are saying, though they are the Muslims, sometimes they are very fanatic. But too much expression, giving their own idea. You cannot see any shastras go kill to the people. But if you not follow the Allah, then I kill you. So what is it? Because we in Brazil, Gurudeva, if you use sari, you go so much in the temple, people say, fanatic, this is fanatic. If people, In Brazil, that's they don't know. yeah. They are ignorant. Yeah. They are ignorant, they are saying another thing. Muslims, they are saying kill the people, those who are not following the Allah. That is that ignorance. They say ignorance. They don't know. Just they very good. What? Quem é Allah? Para os Who muçulmanos. is Allah? Allah is that is called God's name. And Muslim they call Allah, Hindu they call Bhagavan, Christian people they call God. And same. É o nome de Deus, né? Que nem os hindus chamam Deus de Bhagavan, os cristãos chamam de Deus.
Allah é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. É. Yeah. How many your names? Quantos nomes você tem? Quantos nomes você tem? Those. So in the same way, God many names. You can call to him Allah, God, Bhagavan, Krishna, Ram, anything. Deus também tem muitos nomes, né? Você pode chamá-lo de Rama, Krishna, Bhagavan, etc. Okay? God is one. God is one. Allah is one. Bhagavan is one. But Just believe. yeah. But can we be fanatic in our own Bhagavad Gita, like doing too much? Because in the beginning, there's this utsaha, she was saying that in the beginning there's this utsaha that you want to do so many stuff and like chant and do many things, and mind can become disturbed. Mind disturbed. Yes, because Chanting mind disturbed. No, because she's saying, I don't know if I'm being Oti too Bhakti. much, being fanatic. Oti Bhakti. Oti Bhakti. What is the Oti Bhakti? Maybe she's... Are chant holy names, not Oti Bhakti. Chant holy names is good. Oti Bhakti means is what? Over digesting, that is called Oti Bhakti. Oti Bhakti is that you should do the practice Bhakti according your own level. Understand? If you practicing Bhakti beyond your level, that is called Oti Bhakti. Understand? That is not true. Sometimes that is also you can, that is also fanatic also. You can what? What? That is called also fanatic sometimes. Sometimes you are this fanatic. This is not true. You have to practice bhakti according your own level. According to the instruction. Guru says, okay, every day you chant 16 rounds. You think, I will chant 64. Then after a few days, then you will be finish everything. So this is also one kind of, you can, this same category of fanatics. Huh? This is but you chant 64 rounds or more, this is actually not fanatic, but according your adhikar qualification, if you do too much, then you cannot digest. Huh? This is what I mean. You understand not? What is it? Aham. Ela perguntou sobre... Mas foi em português. Não, tá, ela perguntou porque a gente estava perguntando... Mas, por exemplo, a gente pode também ser fanático no nosso próprio sadhana, na nossa própria prática espiritual. A gente ouve que no começo, né, tem o Utsahamayi, aquela empolgação que depois passa. Não tem como isso acontecer. Então, por exemplo, Ati Bhakti significa... Ati é muito, né? Muita Bhakti, né? Então, você tá... Ati Bhakti, né, nesse caso... Mas ela estava falando, por exemplo, você cantar muito... Você no início canta muito, né? A Gurudev falou, na verdade, cantar muito é sempre bom. Não é fanatismo, não vai ser ruim. Você cantar muito é sempre bom. Mas sim, existe esse outro ponto de você fazer uma Ati Bhakti, ou muita Bhakti em excesso, no sentido de que você tem a sua qualificação para Bhakti e aí Gurudeva dá uma instrução para você fazer certa coisa, mas você acha que você pode fazer mais e você acaba fazendo coisas de uma qualificação mais elevada. E aí isso é Ati Bhakti, é uma Bhakti exagerada que pode ser então classificada como um fanatismo. E o exemplo disso é, por exemplo, o Gurudeva mandou você cantar 16 voltas de japa, mas aí você pensa, 16, vou cantar mais. Aí você canta 64 e tal. Mas aí você canta, mas só alguns dias, porque depois você acaba desaparecendo e desaparece totalmente. Então, na verdade, cantar 64 voltas ou mais é muito bom, mas isso vai depender da sua qualificação também. Isso, porque Ati Bhakti, essa Bhakti em excesso, você na verdade está pegando mais do que você consegue digerir. Give an example. Okay, Shastra saying you have to put tilak. But if you go your office put tilak, everybody criticize you. But you have no qualification to tolerance. Then they will fighting you. Then after a few months, you will give up everything also. Not tilak, nothing. So you have to do everything according your level. This is important. É muito importante a gente fazer tudo de acordo com o nosso nível. Por exemplo, usar tílaka. A gente tem que usar tílaka, a escritura diz. Aí você vai pro seu trabalho de tílaka. Aí as pessoas vão criticar você, vão ficar em cima de você. Só que você não vai ter a capacidade de tolerar isso. Então você vai acabar brigando com elas e depois de um tempo você vai largar tudo e não vai perceber mais de nada. I am traveling whole world. I am always going to put tilak in airplane, every airplane. People are looking to me. I don't care.
Huh? You understand? But if you have not these types of things, then your mind will be disturbed. Why people are watching me? Why their mind will be disturbed. Because my mind never disturbed. I'm always putting tilak when I will go travel anywhere, England, America, anywhere. I'm putting tilak. But you put tilak, then you cannot tolerate. Why people are watching to me? Huh? Okay, so give okay, you can put tilak when you are in your house. Then you can put tilak, and slowly you develop. Huh? This is the process. But maybe your house, your parents, they does not like to the what is it called, the tilak. You are showing to them, then they become very angry. So this is also not. Then after a few days, you will give up everything also. Because I am saying already, you should do everything according your level. Don't do too much. Then then you give up everything after a few days, 3 months. Understand? This chor means in this verse, this chor. Oti bhakti chorer lakshan. That means too much, excessive is the cause of the distress. English verse saying excessive is the cause of the distress. Understand? Excessive, everything excessive is the cause of the distress. Fala Então, por exemplo, eu tô viajando no mundo inteiro e eu sempre viajo, quando eu viajo de avião, eu sempre boto tilak. Mas as pessoas ficam olhando pra mim, né? Que é isso, né? Então, olhando pra mim por causa da tilak, mas eu não tô nem aí. Porque a minha mente não fica perturbada com o que as pessoas vão achar e tal. Mas por exemplo, outra pessoa, por exemplo, outro devoto, pode usar tilaka no trabalho ou em qualquer outro lugar, vai usar tilaka, as pessoas vão olhar pra ele, vão ficar, né, reparando. E a pessoa pode não tolerar, não aguentar. Nossa, por que as pessoas ficam me olhando assim? Ai, não aguento. Aí depois vai passar uns dias e a pessoa vai abandonar tudo. Então, é melhor não, você fazer de acordo com o seu nível, com a sua qualificação. Tá, então usa tilaka. Usa tilaka dentro de casa, então, e assim você vai progredindo pouco a pouco. Ah, mas seus pais não gostam que você use tilaka, ficam reclamando, o que é isso e tal. Então você também, você não deve também criar essa perturbação neles e tal, você vai fazer tudo de acordo com o seu nível, com a sua qualificação. Então, por exemplo, senão isso é uma Ati-Bhakti. Ati-Bhakti é essa Bhakti em excesso. Tem esse ditado, né, em Bangla, Ati-Bhakti Chorelakan, mas que em inglês significa tudo que é em excesso faz mal. Causa de estresse. Como é que é? O excesso é a causa da perturbação. Tem em português? Não sei. Então, é aqui mais? Are you understand or no? So everything you practice devotion service according your own level. Aham. Então a gente deve fazer tudo de acordo com o nosso próprio nível. But chant holy name, this is important. Understand? What I am saying is to Mahamantra. What is my Mahamantra? Never give up Guru, never give up Harina. This is Mahamantra. Huh? This is not fanatic, this is true. This is your vow. Huh? Do or? What is your question? If you do Brahmamurta chanting holy names, actual Brahmamurta means is what? That is the Sattik time, you know. From sunrise to sunset, again sunset to sunrise, divided in 3 stories. That is called Sattik, Rajasic and Tamasic. Brahmamurta, understand, before sun rises, 1 hour 36 minutes, that is called Brahmamurta. Understand? That Brahmamurta is actually called the Sattik, what is it called, mood of goodness time. That time calm and quiet, mind is very peaceful, just you wake up from your sleep. Understand? When you sleep, everything you forgot. So that time your brain is very neat and clean. Understand? So Sattik time when you chant holy name,
then your mind automatically concentrate. So our Shastra saying, Muni Rishis, they also doing bhajan and sadhan in Sat, what is called? Brahma Murta. Brahma Murti Patati Jat Prajanat, Justena Vrinda Varanatha Saksat, Sevai Vallabha Janu Santaiva, Vande Guru Sri, that Brahma Murta. Brahma Murta, if you meditate Guru and Krishna, then your mind will automatically concentrate. And sometimes also saying, if you chant Brahma Murta holy names, 60 rounds equal also are. And double benefit you will get. Because that time mind is very slack and concentrated. Or when sun rises, then Rajasi Gun is coming, mood up, patient coming. Or when sun set, and going down, then Tamasic coming. Tamasic means is what? Laziness and what is called? Sleepiness will come. There is so midnight is what? More sleepiness will come. That is called Tamasic. So midnight to 3 o'clock. That is called Tamasic Kal. Asura Samay. Asura Samay, the demons they are, and demon, ghost, witch, they are running here and there. And even the ferocious animals, they like these things. So Shastra saying that time you can take rest and 3:30 you wake up and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try to wake up early in the morning, Brahma Murta. So for the Guru Bhaskar last verse explain this. What is the Guru Bhaskar last verse? Srimad Gurur Ashtakam Eto Uchchai Brahma Murte Patati Prajatnat Jasten Vrindavananath Saksat Sevai Vallabha Jansa Ante. Jansa, after giving out your body, you direct attend to Golok Vrindavan and Sat different to Radha and Krishna. Just Vrindavananath Saksat. Saksat means direct. If you every day wake up early in the morning, Brahma Murta, and chant holy names, glorify to Guru, Guru Vastak, then Vishwanath Chakravarti say, when you give up your body, that is called Vastu Siddhi Kal. Vastu Siddhi means when you give up this body, then you receive your transcendental body. That is called Chitsari. Then your Chitsari transcendental body, you will go Guru Vrindavan and direct serve to Divine Radha and Krishna. Hala. Qual o benefício de cantar vocês tocam de japa de 3 da manhã até o Brahma Muhurta? Qual o benefício de cantar de 6 voltas de japa de 3 da manhã até o Brahma Muhurta? O Prabhu perguntou. Ele está dizendo que a partir de 1 hora e 36 minutos antes do nascer do sol começa o Brahma Muhurta e é um período do modo da bondade. Então, sádico, né? Então, nesse momento a mente fica muito calma, tranquila, você acabou de acordar. Se você concentrar sua mente em Guru e Krishna nesse momento, você vai ficar muito calmo, vai concentrar sua mente, isso vai ser muito bom. Então, às vezes eu digo, né, que se você cantar japa, esse momento do Brahma Muhurta equivale, o benefício é dobrado, porque se você cantar depois, no resto do dia. Porque depois que o sol nasce até o pôr do sol, esse período rajásico, modo da paixão, e depois do pôr do sol, vai cada vez mais chegando no modo da ignorância. Como, por exemplo, quando chega meia-noite, então, fica muito forte o modo da ignorância, que dá muito sono, muita preguiça. E do horário da meia-noite até as 3 da manhã, da madrugada, é o período Asurkal, que é dos demônios. Então é o horário onde os demônios, os fantasmas, etc., e também os animais ferozes, eles gostam muito desse momento, de meia-noite às 3. Então por isso que o Shastra diz, nesse momento então você pode descansar, aí você acorda 3, 3:30 e canta os santos nomes. E isso vai ser muito bom, porque a mente fica muito concentrada nesse momento bem cedinho de manhã. Devemos tentar acordar bem cedinho de manhã. Isso vai ser muito bom. E a gente canta os santos nomes. Assim como o Brahma, por exemplo, como no Guru Asaka, na última estrofe, explica que se você, Shlavishwanath Chakravarti da benção, que se você todo dia, né, se você acordar bem cedo de manhã, glorificar Guru Krishna, cantar... Hare Krishna. Se você cantar esse Guru Asaka, então você vai, depois você abandonar esse corpo,
Ou seja, quando você alcançar Vasta Siddhi e abandonar esse corpo e alcançar sua forma interna espiritual, você vai direto para Goloka Vrindavan. Srimad Bhagavatam also explained this way. Once Nanda Maharaj, in the day of Dadashi, after Ekadashi, Dadashi, he wake up early in the morning, no, before Brahma Muhurta, about 2 o'clock or 2:30. Then he was taking bath in the Jobuna. And that time, the associate of Varun Dev, they caught him and brought in Varun Lok. So when sun rises, then everyone are searching where is Nanda Maharaj. They could not find where is Nanda Maharaj. That time all Brajavasi, they start to cry and pray to Krishna. Hey Krishna, you tell what will do now. Then Krishna testified to the Brajavasi, don't worry, I am going. Because Krishna is Bhagavan. And Krishna knows. Then Krishna direct came in Varun Lok. When Krishna came in Varuna Loka, Varun Lok means is that the presiding deities of water. And Jaladhisthate Varun Lok. And that time Varun Dev, very humble, prayed to lotus feet of Krishna and told, oh, we don't know he is your father, but that time this person, your father, Nanda Maharaj, he was taking baths in the water of the Jabuna, but this is Asura Kal. So we are thinking maybe he is Asura. Actually, he is Yogamaya. So for this regard, we brought with him. Yeah. Then, actual Varun Dev, he is not false. Actually, he knows if I bring to Nanda Maharaj, then Krishna will come, then he will take direct to take darshan to Krishna Charan darshan. Actually. But externally saying, oh, maybe he is the asset of Asura, because Asura Lokas, they are, and night time they are running and so like that. Then Krishna told, okay. Then all the Varuna, they also worship to Krishna with flowers and also 5 ingredients, milk, yogurt, honey, they also worship to Krishna. Because Krishna Maha Abhishek. Then Nanda Maharaj saw, and Nanda Maharaj saw how Varun Lok, all demigods came in that place and offering their obeisances to the feet of Krishna. And all they also are dancing, singing, because Krishna has come in Varun Loka. Then Nanda Maharaj, he saw and how they have love and affection with Krishna and doing this so much obeisances. Then Varun Dev, he also returned back to Nanda Maharaj with Krishna and gave many donation charity to Krishna. Then Krishna came with Nanda Maharaj and many kinds of donation. Then he gave to Brajavasis. Krishna and Nanda Maharaj, he glorified about Varun Lokas. How Varun Lokas. Demigods, they also glorified to his son Krishna. Then all the Brajavasis, they eager to go. They told to Krishna, Krishna, we want to go see how is the Varun Loka. But Krishna, no, need to go. Braj is our eternal dham, no need to go. But Brajavasis told, no, Krishna, we want to see Varun Lok because your father Nanda Maharaj is so much glorified about Varun Lok. Then Krishna told, okay, just to close your eyes, I am bringing it. Then all the Brajavasis closed their eyes. Then Krishna and with Yogamaya and brought in Varun Lok. And then all the Brajavasis, they came in Varun Lok and sitting in their big, very nice, beautiful, opulent place. Everything is there. And Krishna is sitting there, but Krishna is not talking to anyone. Krishna is as like statue. And Krishna is as like statue. And all Brajavas, all the Varun Lokas, they stood as like Vigraha. As like Vigraha, you doing Arati, the Vigraha is not saying in this way. Krishna is sitting in there as like Vigraha. Then Brajavasi, their mind very disturbed. Hey Krishna, you are not talking with us, you are as like Vigraha and speaking. Then they pray to Krishna, hey Krishna, I don't want to come stay here. Please return back our Braj. Then Krishna, by Yogamaya, again returned back all the Brajavasis, Varun Lok to Vrindavan.
Understand? Good, Brahma. So in this way, why I'm saying this, the example in the, what name? Before Brahma Murta, not Brahma Murta, before Brahma Murta, that is called what time? Asura Kal. Asura Kal. Asura Kal, you have to take rest. But Asura Kal, you can chant also holy name. Holy names can chant any time. But in the Asura Kal, and before 3 o'clock, you should not take bath. Understand? But any time, you can chant holy names. And understand? If you can wake up 2 o'clock, 3 o'clock, Asura Kal, any time can chant holy names. Because Chaitanya Mahaprabhu, Nam Namakari, Bahuda, Bija Saraswati, Stararpita, Nimita Smarana, Niyamita Smarana. There is no rules and regulations chanting of the holy names. You can chant holy names Brahma Murta, you can chant holy names before Brahma Murta. Palapati. O chamado Bhagavad também está explicando sobre esse ponto, né? De tomar banho e entrar em contato com a água antes do Brahma Muhurta. Por exemplo, essa história que um dia, no dia de Dwadasi, dia depois da casa, Nanda Maharaj, pai de Krishna, ele foi tomar banho no rio de Yamuna. Ele acordou 2 horas da manhã e foi tomar banho no rio de Yamuna antes de começar o Brahma Muhurta. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo apanhado pelos servos de Varun Devata, que é a deidade que preside a água. E ele foi levado para Varun Lok, que é essa morada da deidade que preside a água. Porque era como se assim, ele estava tomando banho no rio de Yamuna no horário que seria o horário dos demônios. Então ele poderia ser tido como um demônio. Então por isso... Everybody come more forward. Todo mundo vem mais pra frente, por favor. Para dar um espaço para o pessoal passar, senão... Aí, na verdade, os servos, né, de Varuna Devata, da deidade que preside a água, eles pegaram Nanda Maharaj como se ele fosse um demônio. Mas aí eles foram e levaram ele até Varun Lok. Aí o que aconteceu? Aí lá, ele ficou lá, né, Nanda Maharaj, e aí no dia seguinte de manhã, depois que amanheceu, todos os Vrajavasis começaram a procurar por Nanda Maharaj. E não encontraram, começaram a chorar, cadê Nanda Maharaj? E perguntaram pra Krishna, onde está Nanda Maharaj? Por favor, encontre ele e tal. Aí Krishna foi e foi procurar Nanda Maharaj e realmente encontrou Nanda Maharaj lá em Varun Lok. Então, na verdade, e aí Krishna foi até lá, a morada da Varuna Lok, para salvar o seu pai. Mas na verdade, o Varun Devata, a deidade da água, ele quis pegar Nanda Maharaj, não porque ele achou que ele fosse um demônio, mas exatamente porque ele queria ver se o Darsh dos pés de Krishna. Então, foi só um jeito de conseguir que Krishna fosse até lá. Aí Krishna foi até lá. Aí Krishna sentou, ele foi adorado com 5 tipos de ingredientes, né, leite, iogurte, ghee, etc. Foi uma Mahabhisheka de Krishna, deram banho em Krishna, adoraram Krishna. Estava tendo um grande festival em Varuna Loka porque Krishna estava lá. Todo mundo cantava, dançava, muito feliz, né, cantando as glórias de Krishna. E Nanda Maharaj viu tudo isso. O que aconteceu? Toda essa adoração deram para o seu filho. E aí quando ele foi liberado, né, quando Nanda Maharaj e Krishna voltaram para Vrindavana, eles trouxeram várias doações que Varuna Devata tinha dado, vários presentes e tal. Aí Nanda Maharaj contou para os Vrajavasis o que ele tinha visto. Como que Krishna tinha sido super bem recebido em Varuna Loka e tal. Aí os Vrajavasis ficaram muito com vontade de ter o darshan de Varuna Loka. Aí Krishna falou, não, mas aqui é a nossa morada suprema, pra que ir pra lá? Não precisa, mas os Vrajavasis insistiram. Aí Krishna falou, tá bom, todos fechem os olhos. Aí nessa Krishna levou, assim, no piscar de olhos, todos os Vrajavasis pra Varuna Loka. E aí, só que lá em Varuna Loka, Krishna estava tipo, sentado assim, como uma deidade, como uma estátua, sendo adorado. E aí, os Vrajavasis ficaram incomodados. Krishna, aqui você não fala nada, você fica calado, que nem uma estátua. A gente não gosta daqui não, a gente não quer ficar mais aqui não. Aí Krishna então levou todos os Vrajavasis de volta para Braj. Então essa é uma história, né, que vai explicar exatamente esse ponto, de que a gente não deve tomar banho antes das 3 da manhã, nesse horário de meia-noite às 3, antes do Brahma Muhurta, que é o Asura Kala, o horário dos demônios. Mas a gente pode sim cantar os santos nomes nesse horário, porque Mahaprabhu disse, né, que não tem nenhuma restrição ao cantar os santos nomes, pode ser de manhã, de tarde, de noite, no horário dos demônios, não tem problema, a gente pode sim acordar a qualquer hora, 2 horas, 2 da manhã, qualquer horário, cantar os santos nomes. Mas a gente não deve tomar banho nesse horário. Okay. Good. Chant holy names. Chant holy names anytime. Brahma Murta or before Murta, Asura Kal, everything.
tries to do so, but many times her mind is obstacle for her. Her mind is always saying like, oh, you have to work, so you have to sleep early, and you have to sleep like proper time. So she is asking for you any help. What she can like tell her mind? Is it really we should sleep like good amount of hours, like early to wake up early? How is this? You can sleep early, then you can wake up early. You can sleep 9 o'clock, then you wake up 3 o'clock. Pode dormir às 9 aí você acorda às 3. É bom dormir cedo e acordar cedo. Good. Good? Oh. After going to look? Depois ele vai no quarto dele, daí depois. Olha que eu já vou pra lá. Olha o celular. Quem é o celular? Celular.